Tales de Mileto, um dos filósofos mais importantes do seu tempo, foi também o primeiro grande especulador de opções e derivativos na história. Ao ser perguntado por cidadãos da época por que, apesar de tão inteligente, Tales ainda não era rico, ele decidiu provar que poderia. Usando seus conhecimentos de física, matemática, astronomia e biologia, Tales de Mileto previu que a próxima safra de olivas seria muito boa. Portanto, todos os produtores iriam precisar de prensas. E ele foi, e com algum pouco capital, alugou no ano seguinte uma quantidade enorme de prensas de oliva. Os produtores então se viram obrigados a alugar de Tales as prensas, a um custo muito mais alto. Com esse negócio, Tales de Mileto ganhou uma fortuna e entrou para a história como um dos primeiros grandes especuladores financeiros. Essa história foi contada por ninguém menos que Aristóteles, e quando ele concluiu essa história, ele disse: "É fácil aos filósofos enriquecer, se desejarem, mas não é isso o que lhes interessa." Desde a primeira bolha financeira conhecida na história, a bolha das tulipas, já existem derivativos e futuros sendo negociados. Na época que se valorizava tanto as tulipas, as suas sementes demoravam 12 anos para dar uma flor. Portanto, começou a ser negociado o direito de possuir essas sementes no futuro. Para vocês terem uma ideia, nos anos 1700 foi inclusive proibido pelo Reino Unido a negociação de opções e futuros. De organização em mercados financeiros de opções e futuros veio com a Chicago Board of Trade, ou CBOT, onde se negociavam commodities. E alguns anos depois veio a CBOE, Chicago Board Options Exchange. Começa assim um negócio muito mais padronizado, com quais opções iriam existir, quais os preços que seriam praticados, e a coisa começou a se desenvolver. E não muito tempo depois, Fisher Black e Myron Scholes vieram com a fórmula do Black & Scholes, que até hoje é a mais utilizada fórmula para precificar uma opção. Mas afinal, do que realmente estamos falando aqui? Estamos falando de um dos mais interessantes e complicados de se compreender ferramentas que existem no mercado financeiro. Hoje, quase todos os mercados já possuem uma vasta quantidade de opções e futuros para serem negociados. No mercado brasileiro, praticamente todas as ações possuem as suas opções. E o que são essas opções? O direito de comprar? O direito de vender? O que isso significa na prática? Alguns centavos que fossem gastos antes da pandemia teriam salvo seu patrimônio, ou até mesmo feito você ficar rico. Simplesmente não há limite para o tanto que os derivativos e as opções podem gerar de valor para você. E se algum de nós, igualmente a Tales de Mileto, consegue enxergar algo muito além, talvez essa nossa visão possa se transformar, assim como fez ele, em uma pessoa muito rica. Se eu gastasse alguns centavos para comprar algumas calls de Nvidia há 2 anos atrás, hoje eu teria em minhas mãos ações da empresa que veio se tornar a maior empresa do planeta. Muito mais opções do que ações o meu dinheiro poderia comprar na época, fazendo com que o meu resultado fosse muito maior. Esse vídeo pode não fazer com que você saia daqui operando ainda, para que você perceba o quão importante pode ser você agir sobre uma oportunidade, uma visão. Isso pode mudar a sua vida, assim como já mudou a vida de muitas pessoas, tanto para se proteger quanto para lucrar. Para você que chegou até aqui, muito obrigado. Dá aquela força, se inscrevendo no canal e até a próxima.